essa diretriz, como os senhores estão vendo, em que eu participei, e alguns componentes que estão aqui presentes também participaram. Vocês estão observando aqui que existe uma tendência nítida no multiarterial em relação à recomendação, nessa ocasião, né, em que a doença, quando ela era multiarterial, principalmente em diabéticos, que esse aspecto aqui de 2B era considerado como um aspecto negativo para o tratamento percutâneo, sendo positivo principalmente nos não diabéticos e, naturalmente, com uma anatomia coronária favorável a se fazer o tratamento percutâneo. Em relação ao tronco da coronária esquerda, os senhores vão observar, já aqui embaixo, que quando havia a necessidade de um tratamento intervencionista, a cirurgia, com certeza, era o tratamento ideal e contraindicado totalmente o tratamento percutâneo. Só realizado o tratamento percutâneo quando havia evidência de que o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico era de alto risco e, naturalmente, se tentava fazer o tratamento percutâneo. Após o estudo SYNTAX, que vocês estão observando aqui, houve uma pequena fatia em relação ao tratamento percutâneo em relação à cirurgia, mostrando que, por exemplo, a artéria descendente anterior não proximal à lesão, 1 ou 2 vasos, haveria a possibilidade de se fazer principalmente o tratamento percutâneo em relação ao tratamento cirúrgico. Em 2 vasos, por exemplo, com lesão proximal DA, havia uma predileção ao tratamento cirúrgico em relação ao tratamento percutâneo, sendo que em 2A é considerado também a possibilidade do tratamento percutâneo, naturalmente com preferência ao tratamento cirúrgico. Em situações complicadas, vocês podem observar, lesões complexas, por exemplo, que o tratamento cirúrgico, com certeza, ele tem o seu papel principal na revascularização desses pacientes. Em relação ao tronco, vocês podem observar que uma lesão isolada em um paciente uniarterial, por exemplo, tronco e mais uma artéria, principalmente quando essa lesão do tronco ela está situada no seu ósseo ou então no seu corpo, há uma tendência maior ao tratamento cirúrgico, entretanto, pode haver a possibilidade do tratamento percutâneo, em relação ao que eu vou mostrar para os senhores. Naturalmente que à medida que você vai complicando a situação, há uma tendência mais favorável, já sabe, nossa cultura, inclusive, nacional, que é uma tendência natural ao tratamento cirúrgico em relação ao tratamento percutâneo, principalmente totalmente contraindicado o tratamento percutâneo, quando esse índice, o SYNTAX score, ele é acima de 33, ou seja, uma situação de extrema complexidade. Recentemente, vocês podem observar no guideline americano, na diretriz americana, os senhores podem observar o que Cláudio falou, né? São aqueles multiarteriais sem responder ao tratamento clínico otimizado, né? E com provas de isquemia positivas. E o tronco, naturalmente, com a estenose superior a 50%. Então, os senhores podem observar em todas essas evidências e demonstradas nessas diretrizes que há uma tendência natural ao tratamento, por exemplo, um vaso, boa anatomia para angioplastia coronária. Naturalmente que há uma tendência maior ao tratamento percutâneo. À medida que você vai complicando a situação, os senhores podem observar que há uma tendência ao tratamento cirúrgico. Por exemplo, os senhores podem observar aqui, lesão de tronco, classe 1, nível de evidência B, e aqui há possibilidade de se fazer o tratamento percutâneo, mas no nível inferior à cirurgia. São aqueles pacientes com a mortalidade cirúrgica maior do que 5%
e uma anatomia favorável à intervenção percutânea, principalmente quando a lesão se situa no ósseo ou no corpo e não mais do que 2 vasos presentes. Na avaliação que foi feita inicialmente com humano, o senhor pode observar aqui a cirurgia com humano e o tratamento percutâneo com humano. Não havia uma diferença significativa em praticamente todos os itens, à exceção do acidente vascular cerebral, que era maior na cirurgia. Com 4 anos, o senhor pode observar que houve uma tendência a melhor resultados no tratamento cirúrgico do que no tratamento percutâneo com 4 anos, com índice, inclusive, de normalização da significância no acidente vascular cerebral entre a cirurgia e o tratamento percutâneo. Então, em relação aos eventos cardiovasculares maiores, vocês podem observar que há uma tendência maior, principalmente pela necessidade de nova revascularização, em relação à cirurgia com 4 anos. Entretanto, existe nessa divisão, vocês podem observar que o nível de menor complexidade, não se esquecer que são pacientes triarteriais ou lesão de tronco, né? Aqueles com menos complexidade, há possibilidade, nesse score, em que houve praticamente um resultado muito similar entre a cirurgia e o tratamento percutâneo, havendo uma abertura, principalmente entre o intermediário de alto risco, na complexidade anatômica, entre essas 2 técnicas. Ou seja, essa fatia corresponde aproximadamente a 25% desses pacientes. Então, nós podíamos dizer que com 4 anos de evolução do Syntax, que foi pela primeira vez houve uma redução do óbito geral e infarto com a cirurgia de revascularização em relação à angioplastia coronária. Ocorreu a não significância estatística em questão ao acidente vascular cerebral entre essas 2 técnicas. Provavelmente, os benefícios da revascularização cirúrgica teve o seu início aos 4 anos, principalmente pela revascularização mais completa que ele interroga, mas, entretanto, é uma coisa praticamente já aceita. No grupo de menor risco, que eu falei para os senhores, em torno de 25% dos pacientes, não houve diferença entre as 2 estratégias. E lembrar que esta não é uma verdade absoluta. Nós sabemos que existem resultados diferenciados em todos os lugares do mundo, entre a cirurgia e a angioplastia em cada serviço, e, por enquanto, esse Syntax Score não se aplica à nossa população do Sistema Único de Saúde, por não permitir o uso do estente farmacológico. Uma coisa que foi muito interessante e saiu recentemente foi o score do risco global. Qual o fundamento desse score? É que os critérios clínicos têm grande impacto, como os senhores sabem, no resultado da revascularização, seja cirúrgica ou percutânea, naturalmente. Como o Syntax Score é unicamente anatômico, não mexe com a parte clínica, a adição do Euroscore foi um aditivo importante para se fazer uma estratificação mais real desses pacientes. Esse score de risco global, vocês podem ver que, basicamente, foi a mistura, a associação do Euroscore com o Syntax Score, em que se fez um risco elevado. São aqueles pacientes, é bom o senhor prestar bem atenção a esse aspecto, de alto risco, com 2 critérios de alto risco, tanto pelo Euroscore como pelo Syntax Score. O intermediário é que tinha apenas um único critério de alto risco, seja pelo Euroscore ou Syntax Score. Naturalmente, o baixo risco são aqueles que sem nenhum critério de alto risco. Então, os senhores podem observar aqui, esse aqui, o L, que é o low, baixo risco, baixo risco, baixo risco, baixo risco, né? E os senhores vão observar que a diferenciação entre o Syntax Score puramente versus o score do risco global, que é vamos chamar assim, uma coisa mais real em relação à evolução desses pacientes, mostrando que quando o paciente é de alto risco, na intervenção percutânea, esses problemas que surgem durante a sua evolução são muito mais acentuados do que quando se analisa apenas o Syntax Score. Então, o trabalho em relação exatamente em cima desse
Score de Risco Global, um trabalho recém-saído, recém-publicado, mostrando que os pacientes de baixo risco mostrou nos triarteriais, não demonstrou diferença significativa entre os grupos em relação à mortalidade, ou seja, entre a cirurgia e a intervenção percutânea. Isso é uma coisa importante. Ou então, entre os eventos cardiovasculares adversos maiores. Os senhores podem ver aqui também, novamente, uma similaridade entre os resultados. Em relação ao tronco da coronária esquerda, mostrou uma coisa interessante. Mostrou a mortalidade significativamente menor no grupo da intervenção percutânea comparada ao grupo da cirurgia de revascularização, como os senhores podem observar aqui. E uma tendência menor à taxa dos eventos cardiovasculares adversos maiores, também, como os senhores podem observar aqui. Sempre chamando a atenção que são aqueles pacientes de um score de risco global baixo, né? Isso é importante. O senhor sabe que nós temos esse aspecto que é fundamental. Então, diante desses fatos, diante desses aspectos da medicina baseada em evidência, nós poderíamos dizer que os pacientes multiarteriais com ou sem lesão de tronco da coronária esquerda, nós não indicamos o tratamento percutâneo na presença de uma ou mais oclusão crônica em vasos principais, irrigando um miocárdio viável, uma doença triarterial grave em vasos tortuosos e principalmente significativamente calcificados, desculpe, lesões não adequadas para o tratamento percutâneo, tronco da coronária esquerda não protegido, curto, fino, calcificado, envolvendo ambos os vasos principais. Exemplo, de um triarterial, como vocês podem observar, oclusão, lesão grave na direita, função ventricular esquerda normal, diabético, etc. Ainda não indicamos intolerância, aqueles pacientes que têm intolerância ao tratamento plaquetário, os diabéticos insulinos jovens, abaixo de 65 anos, jovens para a doença coronária, com disfunção ventricular esquerda, deve ser considerado como fator negativo para a intervenção percutânea, um score global, como já mostrei para os senhores, intermediário ou alto, e pacientes previdenciários do SUS, como já foi referido aqui. Indicamos uma doença bi- ou triarterial tecnicamente favorável à intervenção percutânea, lesões focais, vasos com calibres razoáveis. Tronco longo, bom calibre, etc., 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 como os senhores estão vendo aqui, aspectos favoráveis à intervenção percutânea, com um ou dois vasos principais comprometidos, em acordo com todos os envolvidos, ou seja, clínico, familiar e paciente. Preferência sempre levando em consideração esses três aspectos. Tronco distal com contraindicação cirúrgica do cardiologista clínico familiar do paciente. Isso aqui é um paciente tipicamente cirúrgico, que quando há uma contraindicação, nós podemos fazer também. Localizações das lesões coronárias desfavoráveis para a cirurgia, naturalmente, comorbidade com alto risco cirúrgico, ou então como complementação da cirurgia, e um score global baixo. E pacientes preferenciais do SUS com baixo risco de reestenose também nós podemos intervir percutaneamente. Isso é um exemplo de lesão de um paciente triarterial com lesões bem focais, em que nós fizemos o tratamento de uma maneira muito adequada e com resultado bem favorável. Esse paciente tem se mantido bem. Pacientes desfavoráveis para a cirurgia. Por exemplo, aqui é bem favorável para a cirurgia. Vocês estão vendo aqui uma circunflexa. Esse é um colega nosso que é cirurgião vascular. Mas ele tinha lesão também distal na coronária direita, que foi recuperada, e na artéria descendente anterior, 3 lesões, pegando praticamente toda a artéria descendente anterior, também foi revascularizado através da intervenção percutânea, com um resultado extremamente favorável. Outro aspecto que também deve ser levado em consideração, por exemplo, uma oclusão do enxerto de safena, uma mamária, como sempre, o padrão ouro, mantendo sua permeabilidade muito boa, paciente relativamente jovem, diabético. Os senhores podem ver aqui uma marginal da circunflexa desprotegido pela oclusão da ponte, uma evolução da doença, uma progressão da doença na coronária direita que não tinha sido revascularizada e feito o tratamento percutâneo, que é fundamental para esse paciente, principalmente com a mamária para a descendente anterior pévia. Mamária pévia para uma artéria descendente anterior, com uma lesão do tronco importante, uma circunflexa totalmente protegida, o resultado. Um aspecto também, chamando a atenção aqui dos senhores, um tronco sem pegar a bifurcação, uma lesão na coronária direita,
em que houve um risco global, ou seja, você tem uma ideia, isso é um risco global considerado baixo. Ele é um doente com lesão de tronco, com um vaso comprometido e uma lesão favorável ao tratamento percutâneo. Então, vocês podem observar que um resultado muito bom, pegando, inclusive, a parte proximal da artéria descendente anterior, feita uma técnica, aqui não estamos falando de técnica, mostrando uma técnica que foi feita com kissing balloon, uma série de coisas que não interessam para os senhores, com resultado do ultrassom bastante favorável, e o stent boost, que é uma técnica que nós estamos usando com bastante frequência hoje, mostrando uma perfeita expansão desse stent. Então, finalizando, nós podemos dizer o seguinte, naturalmente, tipo de apresentação de americano que gosta dessas coisas, quais os limites da intervenção percutânea no paciente com doença multiarterial ou lesão de tronco de coronária esquerda? Diretrizes, scores, experiência, autoconfiança é uma coisa muito relativa. Então, nós podemos dizer que o uso racional, o bom senso, a avaliação personalizada de cada paciente. Muito obrigado.